Ok, pessoal, ó. Então, a gente sempre... Bom dia para todos, né? Espero que todos estejam bem hoje. Eu vou dar os recadinhos básicos que a prof sempre dá, né? Alguns lembretes para vocês. Então, primeira coisa aqui, ó, galera. Relembrando, todas as médias do segundo trimestre foram fechadas já. São 3 notas, né? O questionário de função afim, o questionário de função quadrática e de inequação produto quociente. Da inequação de segundo grau foi só um pontinho. Então, assim, ó, na recuperação que já está aberta, como o trimestre já fechou, a gente já está com com a média fechada. Então, vocês têm até o dia 13 de novembro, está lá aberto o questionário para ser feito. Eu mandei mensagem para alguns alunos que são obrigados a fazer a recuperação, tá? Então, quem é obrigado a fazer, faça. Paulinha, eu fiquei com a média 7,5, posso fazer? Pode fazer, tá? E vocês lembram que, mesmo que eu tô com a média acima de 7, mas às vezes eu tenho uma notinha 6, né, 5 lá no meio da minha média ali. Então, às vezes, se eu tiro um 7 na recuperação, eu não recupero a média, mas eu recupero aquela nota mais baixa e acaba aumentando a média. Então, a regra é, a nota de recuperação recupera a média do trimestre, se ela for maior, e ela pode recuperar, daí se não recuperar a média, recupera uma nota mais baixa, tá? Então, não deixem de fazer. Eu mandei recados para alguns alunos que é interessante, se tiver dúvida, vir falar comigo, tá? E quem não quiser fazer, não é obrigatório fazer se tem a média acima de 7. Então, o assunto são esses 3 que estão ali no item 3. E aí eu tenho uma proposta para vocês, eu quero saber da agenda das turmas aí, como é que está a semana do dia 9 ao dia 13 do 11, que daí a prof vai marcar o questionário de função exponencial que a gente está vendo para o dia 9 a 13 do 11. Alguma oposição? Mas, Richard, tu estás fazendo as recuperações, né? Não é isso? Tu estás fazendo uma que tu não fez, não é isso? Alguma coisa assim, Richard? Por isso que eu acho que eu não te mandei. Mas eu não esqueci de ti, não. Tá, não tem nada marcado? Ah, então Richard, ó, eu não tô enganada. Então, pode ser, então eu vou agendar aqui que do dia 9 ao dia 13 eu vou deixar disponível o questionário de função exponencial, tá? Na semana que vem eu elenco bonitinho para vocês o que é, mas o que seria a função exponencial, o gráfico da função, né, que a gente viu na aula passada, a definição do que é a função exponencial, as equações exponenciais só daquele tipo que eu mostrei na aula, tá? Aquele segundo tipo que eu mostrei, que é de substituição, e tem mais um tipo de substituição ainda que eu não falei, não vai cair, tá? Quem quiser ali se aprofundar, que nem eu falei, eu estava comentando com as pessoas que entraram antes aqui na sala, galera. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sempre no assunto, pode fazer os outros exercícios do livro, tá? Ah, eu mandei fazer a 1, a 2 e a 3 da página. Ah, eu quero tentar a 5, a 6 e a 7. Pode ir. Né? Ou eu mandei fazer a 1, a 2, a 5. Pulei a 3 e a 4. Se você quiser fazer a 3 e a 4, pode fazer. Entre em contato no WhatsApp da prof ali que eu tiro a dúvida, né? Resolvo, enfim, para vocês, tá? Então, esse tipo de equação de substituir, eu mostrei exemplos na aula passada para vocês, mas eu não vou cobrar no questionário, tá? Mas aí eu deixo tudo mais certinho na semana que vem, que é a semana antes da nossa prova daí, né? Do questionário. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguindo em frente aqui, ó. A gente viu na aula da semana passada as equações exponenciais, né? O que são as equações exponenciais? Aquela onde as variáveis, a minha incógnita, né? O meu x, ele está lá no expoente. E aí a gente viu como é que a gente resolve. Hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver problemas que envolvem a função exponencial. Então, quando a gente viu lá, por exemplo, função afim, a gente estudou a função afim, etc e tal. Quando a gente caiu em problemas que envolviam a função afim, a gente tinha equações do primeiro grau para resolver. Quando a gente estudou função quadrática, a gente estudou como ela se comportava, o gráfico, os zeros da função, etc, etc. Quando a gente foi para aplicações, quando a gente viu máximos e mínimos, né? Quando a gente tinha que descobrir lá quando é que ela estava na altura zero, né? Quando tinha que interpretar lucro, aquela coisa toda, a gente caía geralmente em equações do
segundo grau. E agora, como a gente está vendo função exponencial, o que vai acontecer? Quando a gente resolver problemas de função exponencial, onde o meu domínio x está lá no expoente, vai acontecer de eu cair em algumas situações, problemas, em equações exponenciais, né? Quando é que eu vou cair em equações exponenciais nos problemas? Quando, geralmente, o meu problema, ele der a minha imagem e eu ter que descobrir que domínio gerou aquela imagem, sendo que esse domínio está lá no expoente, né? E aí vai ter uma equação que eu vou ter que descobrir um x que está lá no expoente. Antes de eu começar esse daqui, deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês essa questão do funcionamento da função exponencial, tá? A gente viu, antes de eu ler o problema, a gente viu lá na função afim que o que acontecia na função afim, né? Por exemplo, se eu tivesse assim, né? F de x igual a 2x mais 1. Vou botar uma bem bobinha aqui, né? Aí, o que a gente tinha na função afim, né? Quando eu fazia lá a tabelinha de pontos, quando eu ia verificar o comportamento dessa minha função, né? O que a gente observava? Por exemplo, se o meu x é 0, se o meu domínio é 0, minha imagem 2 vezes 0 mais 1 vai ser 1. Se o meu domínio x é 1, colocando no x 1 lá, 2 vezes 1, 2 mais 1, vai ficar 3. Se eu tivesse o 2 como domínio, a gente teria o 5. Se eu tivesse o 3, a gente teria quem aqui? O 7. Se eu tivesse o 4, eu teria quem aqui? O 9. Ó, eu não preciso nem fazer a conta. Por que eu não preciso fazer... Deixa eu fazer um 9 mais bonito aqui. Aqui. Por que eu não preciso nem fazer a conta aqui? Porque a gente lembra que o 2 aqui, né, que é a taxa de variação da minha função afim, ela vai me dizer quanto que o meu domínio está aumentando ou diminuindo, minha imagem está aumentando ou diminuindo de acordo com o domínio, né? Então, o que significa esse 2? Esse 2 é o aumento que a gente tem na imagem constante de acordo com um aumento no meu domínio. Então, por exemplo, aqui eu aumentei 1. O que vai acontecer com a imagem? Ela vai aumentar 2. Se eu aumento 1 aqui, lá vai aumentar 2. E assim, sucessivamente, eu tenho aqui uma soma 2. E, galera, essas imagens aqui, ó, essa sequência, ela forma uma PA. Lembra que era PA lá, que a gente viu no início do ano, que vai somando constantemente uma razão? Então, as imagens de uma função afim, quando a gente tem períodos intercalados do meu domínio igual, né? Proporcionalmente lá vai ser igual, ou seja, vai ser sempre somado o mesmo valor. Então, na função afim, a gente tinha uma soma constante. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque na nossa função exponencial, vai dar uma sequência que é uma PG, tá? E por que eu estou falando isso? Porque daí a gente entende melhor o comportamento da função exponencial. Então, o que acontece numa função exponencial do tipo assim, né, galera? Não é qualquer função exponencial, né? É aquela do tipo assim, b vezes o a na x, né? Ok? O que acontece nessa função? Vamos supor que essa base aqui é 2, tá? 2 elevado na x. Pode ser 5 aqui, tanto faz. O que significa na nossa função, se eu tenho uma função exponencial? Quando a gente tem a tabela aqui de x e de y, para cada domínio que eu tenho, eu vou ter uma imagem correspondente a ele, certo? Senão não é função. Na função exponencial, o que vai acontecer? Essa base aqui vai determinar o quanto, para cada aumento do domínio, a imagem vai multiplicar. Ou seja, se essa minha base aqui é 2, né? Que significa o quê? Que a cada imagem aqui que eu vou avançar, vai multiplicar por 2, ó. Certo? Que é o diferente da função afim. O que na função afim acontecia? Eu somava aquele valor. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem qualquer 1 e eu vou para uma imagem 2, o que vai acontecer com a imagem desse x2? Ela vai dobrar. O que vai acontecer com o x3? Ele vai dobrar, né? Então, por exemplo, se daqui até aqui eu aumentei 2 unidades,
daqui até aqui vai aumentar 2 vezes 2 unidades, ou seja, vai aumentar 4, ou seja, uma exponencial. E aí, o que a gente percebe? Que aqui, nessa função exponencial, realmente essa sequência que vai ser gerada aqui, quero o vermelhinho, essa sequência que vai ficar aqui, ela vai ser uma PG. Por que uma PG, galera? Porque a PG era aquela sequência onde cada termo da sequência era formado por um produto constante, né? Uma multiplicação constante que eu tinha ali. Ok? Tá. Aí, olha só, essa questão de vestibular, lá de 2017. Deixa eu ver quem é que tá. Ok, eu vou apagar aqui. Olha só agora, pessoal. Eu vou ler essa questão com vocês. Em 1798, Thomas Malthus, no trabalho An Essay of the Principle of Population, formulou um modelo para descrever a população presente em um ambiente em função do tempo. Esse modelo, utilizado para acompanhar o crescimento de populações ao longo do tempo T, fornece o tamanho NT da população pela lei. Então, olha só, o que é esse N de T igual a N0 vezes KT? Meu Deus, né? Vocês já vão olhar para isso daqui, ó, né? Aí vocês já vão dizer, meu Deus, Paulinha, N0, E, não tem um número nessa fórmula, né? Mas vamos ler até o final ali e a gente já vai voltar ali. Onde? Olha lá. Percebam que nos problemas que a gente tem envolvendo funções e fórmulas, enfim, sempre o problema vai explicar o que é cada item ali. Vejam que antes da fórmula chegar, ele já diz T é tempo, N de T é o tamanho da população, né? Onde N0 representa a população presente no instante inicial. Lembram-se que quando a gente viu sobre a função exponencial do tipo f de x igual a b vezes a na x, eu comentei que esse b aqui, ó, são os valores iniciais da nossa função, ou seja, no gráfico é onde ela vai passar pelo eixo y, né, que é onde o meu x é zero, tá? Então, esse valor ali, n0, no caso do nosso problema, ele é o inicial, tá até dizendo no enunciado. E k, que está lá no expoente, uma constante que varia de acordo com a espécie de população. A população de certo tipo de bactéria está sendo estudada em um laboratório segundo o modelo de Thomas Malthus. Inicialmente foram colocadas 2.000 bactérias em uma placa de Petri. Eu não sei o que é essa placa de Petri, não sei se alguém lá da área de química, biologia já sabe isso aí. Viu como eu sou bom em inglês? E, após 2 horas, a população inicial havia triplicado. Muito bem, pessoal. A pergunta do problema é: a quantidade de bactérias presente na placa, 6 horas após o início do experimento, deverá aumentar. Quantas vezes? 6 vezes, 81 vezes, 9 vezes, 18 vezes, 27 vezes. Quantas vezes? Aqui, como é que eu resolvo essa questão? Muita gente, quando vê essa questão, pensa assim, eu tenho que descobrir os itens, né? Se ele quer saber 6 horas é o tempo, então eu tenho que colocar o 6 lá no T da nossa função. Só que o que ocorre quando a gente vai fazer tudo isso, né? Ocorre que, primeiro, tá? Eu não sei quanto é K, né? Mas Paulinho, ele está dando ali, né? Que inicialmente foram colocadas 2.000 bactérias. Opa, se inicialmente 2.000 bactérias, a gente sabe que N0 é 2.000, correto? Se é o valor inicial. E a gente sabe que depois de 2 horas, a população inicial havia triplicado. Ou seja, quando o meu T é igual a 2, o meu número ali da população, né, o tamanho dessa minha população, ela vai ser 3 vezes, ela triplicou. Então, se ela triplicou de 2.000, vai ser 2.000 vezes 3, 6.000. Concordam comigo? E o problema está perguntando, tá, então quando o meu tempo for de 6 horas, qual vai ser a quantidade, o tamanho dessa população em 6 horas? Ou quanto que vai ter aumentado essa minha população, que é o que ele está perguntando ali. Então, galera, se eu substituir esses valores na nossa função, né, se eu substituir o tempo ali por 6, eu não vou conseguir encontrar porque vai me faltar o K. Quer ver? O que eu quero dizer com isso? Eu quero achar o número
em 6 horas. O tamanho dessa minha população em 6 horas. Então, ali o N0 é 2.000, ó, eu estou seguindo a fórmula aqui, tá, galera? Ó, que multiplica E, já vou falar desse E, tá? Elevado a K vezes 6. Então, olha só, eu não consigo achar o valor dessa população ali em 6 horas. Por quê? Porque eu não sei o K. Esse E, galera, ele é um número, ele se chama exponencial, tá? Esse E vem de uma sequência de Euler. Eu não vou parar para falar isso agora, porque eu não quero confundir vocês, tá? Eu vou ver lá no livro do Paiva, se eu não me engano, tem a explicação sobre isso aí para quem quiser, tá? Mas esse número E, ele vale aproximadamente 2,71. Sabe o pi? O pi não vale 3,14, né? Que vocês têm conhecimento. Esse E é praticamente a mesma coisa, tá? Depois eu explico ele. Mas, enfim, então percebam que nesse problema eu não consigo determinar quando é que vai ser essas 6 horas. Daí alguém vai me dizer, ah, Paulinha, mas tu tens que em 2 horas ele triplicou, né? Então tu tens que, se esse tempo T aqui em cima for 2 horas, o número da população é 6. Só que aí, imagine o seguinte, eu estou no vestibular, eu não tenho calculadora, a questão não me deu o valor de E, né, que é 2,71. Então, como é que eu resolvo isso daqui? Pessoal, exatamente como eu mostrei antes. Olha só comigo aqui. Deixa eu pegar só o preto aqui para não confundir. Olha aqui comigo. No tempo, qual é o número da população nesse tempo? Então, vamos ver. Do tempo zero, a gente sabe que tem 2.000 bactérias. No tempo de 2 horas, o que, que aconteceu? Eu fiquei com 6.000. Então, aqui, ó, quando aumentou 2 horas, o que, que aconteceu aqui? Multiplicou por 3. Então, pessoal, se eu aumentar mais 2 horas aqui, ou seja, se eu pensar em 4 horas, o que, que vai acontecer com o valor aqui? Ele também vai triplicar. Ó. Por que, que eu sei isso? Porque é uma função exponencial. Então, se a cada período de tempo eu triplico, todos os períodos de tempo dessa categoria, no caso dessas 2 horas, de 2 em 2 horas, ele vai triplicar. Então, no caso aqui, ó, vai ficar, eu vou até fazer a continha, né? 6 vezes 3 aqui vai dar 18.000, certo? E em 6 horas, que seriam mais 2 horas aqui, a gente teria 18.000 vezes 3, daria 54.000, certo? E aí a pergunta é, tá, 6 horas, o experimento, ó, 6 horas após o início do experimento deverá aumentar, ou seja, quanto que aumentou do 2.000 para os 54.000, galera? Aumentou 3 vezes, depois 3 vezes, depois 3 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 27 vezes, ó. Tá? Então, percebam que... por que eu trouxe essa questão aqui como inicial para a gente pensar num problema de função exponencial? Porque aqui dá para ver exatamente como que uma função exponencial se comporta. Geralmente, as funções exponenciais, galera, elas se comportam em função de algum tempo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que de 2 em 2 horas, a população, esse tamanho, ele vai triplicar. Então, eu consigo fazer previsões, né? Triplicando as imagens ali. Tem questões que o tempo é de 20 em 20 minutos, né? E até algumas questões de vestibular tem pegadinha, poderia dizer, né? Porque se o enunciado me diz que a cada 20 minutos ela dobra, aí ele pergunta, em 2 horas vai ter acontecido o quê? Em 2 horas, quantas vezes ocorre 20 minutos, né? Para ir dobrando, ok? Então, esse tipo de relação ali, tempo com variação da função exponencial, a gente tem que cuidar, tá? Mas o que eu quero que vocês lembrem? Como a função afim era uma soma constante a cada intervalo do meu domínio, na função exponencial, a cada intervalo do domínio, a gente tem uma multiplicação constante na imagem. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre o que eu comentei aqui agora? Deu para perceber esse funcionamento da função exponencial aqui? Nenhuma pergunta? Então, olha só, eu vou passar um vídeo para vocês dessa PG aqui que
que está no problema, Gabriela, é 3, tá? É um APG de razão 3, né? Por quê? Porque está multiplicando por 3 cada vez. Sara, a gente não trabalhou com a lei da função, tá? Tanto é que a prof aqui, ó, eu não fiz, eu parei, né? Por que eu parei? Porque eu não consigo achar esse K, tá? Não fiz. A prof resolveu a questão só nessa tabela em preto aqui, tá? Eu não fiz a função. Não. Isso. O número de vezes que multiplicou para chegar. Então, o que eu quero que vocês coloquem ali? Qual é o funcionamento da função exponencial, né? Para cada aumento do meu domínio, ocorre um produto, uma multiplicação na minha imagem, tá? Que é diferente da função afim, onde para cada aumento existe uma soma constante, né? Eu estava até comentando no início da aula o movimento da Richard, esse tipo de pensamento a gente pode ter, tá? Acontece que muitas vezes a função que a gente tem para resolver exponencial não pode ser desse tipo ali, b vezes a na x, mas quando é desse tipo, dá para resolver assim, sim. Só que tem outra coisa também. O vestibular, ele sempre coloca, às vezes, algum tempo que não é tão simples de tu conseguir achar, tá? A gente vai ver mais alguns exemplos, mas pode ser por essa lógica, sim. Aliás, em função afim, eu percebi que vários alunos resolviam os problemas por essa lógica, né? Pela proporcionalidade que a gente tinha do meu domínio para a minha imagem. Aqui não é uma proporção, né? Aqui é uma multiplicação que ocorre na imagem. Eu vou passar um vídeo no 3, Sara, porque triplica. Ele disse, ó, após 2 horas, a população havia triplicado, ó. Então, quer dizer que passou 2 horas, triplicou, mais 2 horas vai triplicar de novo, e assim sucessivamente. Por que eu sei disso? Porque eu sei lá no enunciado que é uma função exponencial, tá? Não, tranquilo? Pergunta, Sara, não pode ficar com a dúvida. Tá, então eu vou passar o vídeo. Eu vejo se vocês conseguem. Eu tentei fazer de outro jeito, mas eu não consegui. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vocês ouvem? Sim? Tá. Então, nós vamos ver sobre o Salvador hipocondríaco. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho uma farmacinha em casa. Estou sempre muito doente, eu preciso muito de todos esses remédios. Já imaginou se eu tivesse que ir ao médico cada vez que a minha coluna trava? Bom, agora é só ler a bula para saber os horários para tomar o remédio. Tem gente que me chama de hipocondríaco. Bobagem. Isso é previdente. Quem tem hipocondria acha que sofre de todas as doenças que conhece. Trata-se de um distúrbio psiquiátrico que requer muitas vezes ajuda médica especializada. O nome dessa doença vem do grego e é a junção de hipo, que quer dizer abaixo, e condros, que quer dizer cartilagem do diafragma. O hipocôndrio, que se situa abaixo das cartilagens, é a região do abdômen onde fica o baço, um órgão que para os gregos antigos era origem de sentimentos como melancolia e tristeza. Muito bem, vamos ver aqui. Via oral. Uma cápsula 3 vezes ao dia. É só fazer as contas. A ação do remédio dura 8 horas. Tem que tomar 3 vezes ao dia. 3 vezes 8 é igual a 24, que é o número de horas do dia. Simples. É isso aí. Peraí, opa, o que é isso aqui? A meia-vida de eliminação é de aproximadamente 2 horas. Mas se o remédio vai sair do meu corpo em 2 horas, como é que o efeito dura 8? O remédio não é eliminado em 2 horas, Salvador. A sua meia-vida que é de aproximadamente 2 horas. Pronto. Eu sabia. Minha febre está tão alta que eu já estou até delirando, ouvindo vozes. Eu sabia que eu estava muito doente, muito doente. Calma, Salvador. Você nem está com febre. Deixa de ser hipocondríaco. Sou eu que estou falando, seu anjo da guarda. Um anjo que já está cansado de te proteger dessa montanha de remédio que você toma. Olha, dona Ângela, se a senhora veio aqui para me passar sermão, pode ir embora. A minha preocupação agora é outra.
matemática do remédio era fazer as contas para saber o horário de tomar. Tenho certeza que você já ouviu falar em crescimento exponencial. Essa é uma expressão bastante usada em jornalismo. A população da China cresce exponencialmente, ou o mercado de informática vem apresentando um crescimento exponencial. O coronavírus cresce exponencialmente. É verdade, eu já vi mesmo esse tipo de expressão, mas eu não sei exatamente o que significa. Eu sempre traduzi crescimento exponencial como alguma coisa que cresce bastante e pronto. É quase isso, mas não é só o crescimento que pode ser exponencial. Decaimento também pode ter essa característica. Na verdade, tanto no caso de crescimento quanto no decaimento, estamos falando de uma função exponencial, que é aquela que cresce ou decresce muito rapidamente, sempre seguindo uma taxa ou uma variação relativa constante. Entendi. Mas por que o nome da função é exponencial? Vou te explicar isso usando o seu remédio como exemplo. Presta atenção no que está escrito na bula. O ibuprofeno atinge um pico de concentração de 39 microgramas por mililitro em aproximadamente 47 minutos em média. O que você acha que significa isso? Bem, acho que significa que o meu organismo vai absorvendo o medicamento, absorvendo, até o máximo de absorção. Daí não passa. Muito bem. Adoro quando meus protegidos são espertos. A concentração do remédio atinge o valor máximo depois de um determinado período de tempo. E aí, depois desse pico, vem a descida. Mas se o pico acontece em 47 minutos, a descida não acontece no mesmo tempo? 47 minutos? Não, Salvador, pois a bula não está dizendo que a meia-vida de eliminação é de aproximadamente 2 horas? E que raio de meia-vida é essa, afinal de contas? Não blasfeme, Salvador. O termo meia-vida é muito importante para a ciência e vale para remédios, material radioativo e até para determinar prazo de validade. A meia-vida nada mais é que o tempo necessário para o valor da função decair para a sua metade. Assim, no exemplo do seu remédio, a concentração cai para a metade em 2 horas. Seguindo essa proporção, em 4 horas a concentração cairia para 1/4. E em 6 horas a concentração cairia para 1/8 do valor inicial. Ah, dona Anja, é meio complicado essa coisa de meia-vida. Olha, esse gráfico vai ajudar você a entender. O eixo horizontal T representa o tempo em minutos. E o eixo vertical C é a concentração em microgramas por mililitro. A concentração do remédio vai se modificando em função do tempo. Ela aumenta até atingir o valor de pico, depois em 2 horas decai até a metade. Em mais 2 horas ela cai para a metade da metade. Ô, pessoal, só comentar aqui uma coisa. Eu comentei na aula, acho que foi na retrasada, sobre essa ideia de meia-vida, né? O vídeo vai avançar um pouquinho mais, mas percebam o seguinte, né? Quando a pessoa toma o remédio, o que aconteceu? Ele tomou o remédio, em 47 minutos aqui, ó, ele tá com a concentração do remédio, que são 39 microgramas por mililitro, né? Ou seja, a concentração desse remédio no sangue dele. O que acontece quando a gente toma um remédio? Ele vai ser expelido do nosso corpo. Só que o que acontece nessa liberação desse remédio, né? Quanto maior a concentração dele no nosso corpo, maior ele sai, mais remédio sai. Então, após algum tempo, eu tenho menos remédio, vai expelir um tanto, só que esse tanto é um pouco menos, e assim sucessivamente, tá? Então, por que isso aqui acaba sendo uma função exponencial? Porque percebam que cada vez que passam-se 2 horas, no caso do remédio, passa 2 horas, cai pela metade. Mais 2 horas, cai pela metade. Mais 2 horas, cai pela metade. Lembra do problema que a gente acabou de ver? A cada 2 horas, triplicava. O que é cair pela metade? É multiplicar por 1/2. Então, cada vez cai pela metade, ou seja, multiplica por 1/2, multiplica por 1/2, multiplica por 1/2. Então, cada 2 horas nessa função aqui, ela vai cair 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, gerando, no caso ali, uma sequência, se fosse a gente pensar na PG, decrescente, tá? Assim acontece com os materiais radioativos, que eu mostrei para vocês, quando a gente começou a falar disso, né?
com a questão do carbono 14, com datação de fósseis, que já caiu bastante em questões de vestibular, e assim por diante. Vamos ver ali a continuação. Qualquer dúvida, coloquem no chat, tá, pessoal? A Anja ali, ela vai modelar essa função. Eu não vou trabalhar essa modelação da função com vocês. Ai, Paulinha, mas isso não cai em vestibular, Enem e tal? Quando cai em vestibular e Enem, geralmente é com a ideia de meia-vida. Que daí existe uma, vamos dizer assim, uma técnicazinha para a gente ter uma fórmula para calcular isso, e vocês também vão ver isso em química, tá, pessoal? Não só o pessoal que faz química, mas o pessoal do curso de informática também. Vamos lá, vamos parar de falar. Tá dando para perceber as mudanças da concentração em função do tempo. E agora vamos ver esse gráfico mais detalhadamente. No primeiro momento do gráfico, forma-se uma reta que representa o aumento da concentração do remédio no seu organismo nos primeiros 47 minutos. Esse é o ponto de maior concentração do remédio. Quer dizer, o aumento de concentração do remédio no meu organismo é uma função linear? Sim. E para o decaimento, forma-se uma curva. Isso porque, depois de ter atingido o pico, a concentração varia como uma potência de meio, ou seja, uma função exponencial que decai para a sua metade. E depois de outro tempo de meia-vida, cai para a metade da metade e assim por diante. Puxa, acho que estou quase entendendo. Vamos olhar o gráfico mais uma vez. Agora você vai entender mesmo. O ponto de pico ou de concentração máxima pode ser representado pelo par coordenado TP-CP. Vamos chamar de TM o tempo entre o momento de pico e o momento de metade da concentração. Então, o total de tempo até o momento de metade da concentração vai ser de TM mais TP. Assim, o ponto de meia-vida é representado pelo par coordenado TM mais TP e CP sobre 2. Agora a gente pode representar as relações entre essas medidas de tempo com uma nova variável x, que é igual a t menos TP dividido por TM. Quer dizer, x é uma medida de tempo em relação ao tempo de meia-vida, onde t é o momento em que a concentração acontece. TP é o tempo necessário para a concentração atingir o pico. Lendo a bula, a gente sabe que TP é igual a 47 minutos. E TM é a meia-vida do ibuprofeno no corpo, que a bula diz ser de 2 horas, ou seja, 120 minutos. Então, pelo que eu entendi, quando T for igual a TP, ou seja, quando T for exatamente o momento de maior concentração do remédio, X será igual a 0, porque o pico de concentração é o início do decaimento. Isso mesmo. E daí por diante, x vai ser uma fração da vida média. Por exemplo, quando t for igual a tm mais tp, x será igual a 1. Quando t for igual a 2tm mais tp, x será igual a 2. E assim por diante. E para saber em quanto tempo o remédio vai sair completamente do meu organismo, como a gente faz? Aí, vamos ter que simular nossa função decrescente. Vamos chamar essa função de f de x. Ela vai ter a base meio, porque sabemos que a concentração vai caindo pela metade. E a potência vai ser x, que é a nossa variável, uma medida de tempo. Essa função pode ser representada por esse gráfico. No eixo horizontal está a variável x e no eixo vertical o valor da função exponencial. No início do decaimento, x é igual a 0, então f de x é 1, o que corresponde a 100% da concentração. Quer dizer, temos a maior concentração relativa de remédio. Esse é o momento inicial da queda. A partir daí, passado um tempo de vida médio, a concentração cai para a metade. Então, quando x for igual a 1, quanto vai valer f de x? Peraí. Todo número elevado à primeira potência é igual a ele mesmo, não é? Então, quando x for igual a 1, f de x é igual a meio. Aí, mandou bem, Salvador. Vamos adiante. Quando x for igual a 2, teremos meio elevado à segunda potência, que dá 1/4. E quando x for igual a 3, f de x será igual a 1/8, que é meio elevado a 3. Ah, entendi. Finalmente entendi o porquê do nome função exponencial. É porque a variável está sempre no expoente. Salvador, você é o protegido dos sonhos de qualquer anjo.
Mas vamos continuar. Se seguirmos com nossos cálculos, veremos que 24 horas corresponde a x igual a 12, já que a meia-vida do remédio é de 2 horas. 24 horas são 12 meias-vidas. E para x igual a 12, f de x será igual a meio elevado a 12, que dá 1 sobre 4.096. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Por que aqui, já vou comentar o chat aqui. Pessoal, observem o seguinte, o que essa Anja fez? Na verdade, ela não pegou lá o 39, que era a concentração inicial, e fez diretamente o tempo de meia-vida. Ela, como é que eu vou dizer? Ela reformulou tudo isso. Então, o que ela fez? Ao invés de ela colocar 39, que era o do remédio, ela colocou 1, como se fosse 100%. Uma unidade inteira. Tomei um comprimido, ele vale 1, né? A quantidade 1. E aí, o que ela foi... Aí, nessa transformação, acaba-se não tendo aquele valor inicial 39 ali na frente, certo? E aí, o meio deu para entender, porque cada vez cai pela metade. E o tempo que ela colocou ali, vejam que o tempo 1 não é um tempo a partir do momento que a pessoa tomou o remédio. Ele é um momento que vai ser depois que chegou no pico. Então, ali, todo aquele cálculo que ela fez, TM mais TP, etc. e tal, o que ela fez? Ela tirou o tempo para chegar no pico e ela tirou os 39. Então, tudo isso ela fez uma relação, ela reescreveu numa outra forma. Para quê? Para só trabalhar com a meia-vida, metade da metade da metade da metade. Quando a gente trabalha, e vocês vão ver isso em várias questões sobre meia-vida, que é o que mais cai em vestibular sobre exponencial, essa meia-vida é bem falado, tá? Vocês vão ver que a fórmula é aquela, B vezes A elevado ao expoente, tá? Só que esse expoentezinho ali, eu vou falar para vocês depois, vocês vão entender, mas que fique claro aqui que o que ela fez foi tirar o tempo que ele tomou até chegar no pico, então ela tirou aquele tempo, certo? Então ela considera o tempo 0 quando chegou no pico, e ela considera a concentração total como sendo 1, não os 39 microgramas, tá? Eu não sei se ficou um pouquinho claro, mas não se preocupem com toda essa transformação que ela fez. E o que na verdade ela fez também? O tempo 1, quando ela escreve ali uma unidade de tempo, esse 1 equivale às 2 horas. Por que equivalem a 2 horas? Porque a cada 2 horas que se tem uma meia-vida. Mais 2 horas, outra meia-vida. Então, quando a gente coloca ali na função que ela fez, né? Ela botou o 12, né? Ela elevou a 12 aqui que a gente está vendo na tela. O que é esse 12? Quer dizer que passaram 12 vezes o tempo de meia-vida. Ou seja, se passaram 24 horas, que é o que eles comentaram ali, tá? Então, esse tipo de mudança na função exponencial acontece em algumas questões de vestibular, né? Por quê? Porque quando a gente fala de tempo de meia-vida direto, sem fazer essas relações, o expoente ele é uma fração, tá? E vocês amam fração, né? E aí o que acontece? Acaba complicando um pouquinho mais a questão das contas, tá? Mas então que fique claro aqui que essa ideia que ela fez de colocar uma unidade de tempo, 2 unidades de tempo, 3 unidades de tempo, 4 unidades de tempo, é o tempo de meia-vida. Então, cada um deles equivale a 2 horas. Por isso que ela fez toda essa álgebra ali para chegar nessa função mais simples aqui, tá? Ai, Paulinho, eu preciso saber fazer isso? Não, pessoal, você não precisa saber fazer isso, tá bem? Só se você vai fazer um vestibular mega ultra concorrido, né? Ok? Eu vou terminar de passar o vídeo e eu já leio aqui o chat, tá? Falta bem pouquinho para a gente fechar. Mas, meu anjo, se a gente dividir 1 por 4.096, o resultado será aproximadamente 0,0002. É uma concentração muito pequena, quase nada. É isso mesmo. E dá para visualizar perfeitamente esse quase nada no gráfico da nossa função exponencial. Em 24 horas, que significa x igual a 12, a concentração do remédio no organismo é praticamente 0 mesmo. Então, só mais uma coisa de eu comentar aqui. Então, se a gente for pensar, matematicamente, se eu tomo um remédio, ele nunca sai do meu organismo, né? Porque ele nunca vai encostar nesse eixo X, esse gráfico aí, né? Eu vou ter 0,000000000, mas eu nunca vou chegar a 0 matematicamente, né? Então, se for pensar assim, a gente nunca deixa de ter
a substância no organismo, né? Mas claro que ela é expelida totalmente, né, pessoal? Por isso, está escrito na bula, a inscrição do remédio é virtualmente completa 24 horas após a última dose. Não acredito. A resposta estava na bula o tempo todo. Tá, mas tudo bem. Se eu tivesse lido a bula inteira antes, não teria aprendido nada sobre funções exponenciais. Muito bem, Salvador. Aprender é sempre bom. Você até esqueceu a sua dor nas costas. É mesmo. E nem tomei o remédio. Ai, que beijo milagroso meu. Ou será que foi a matemática que me curou? Ok, pessoal. Então, assim, ó. Ai, deixa eu sair dessa tela feia aqui. Vou botar aqui a gente. Então, assim, ó, a função exponencial, essa questão da meia-vida, né? Utilizada. Mas, nossa, eu dei um monte de exemplo na primeira aula para vocês, né? Na farmacologia, o que acontece? Então, voltando ali, né? Se eu tomo um remédio, por que o médico diz, então, para eu tomar daqui a 4 horas o outro? Porque ele não quer que decaia mais do que aquilo a concentração. Então, ele tem o conhecimento da meia-vida daquela substância no organismo, e aí ele vai dizer, olha, daqui a tanto tempo você tem que tomar o outro remédio. Né? Então, e ele vai saindo do organismo, por isso que ela falou ali virtualmente. O que é o virtualmente? É o não matematicamente, né? Que ele vai sair do organismo. Deixa eu ver aqui só. Deixa eu vir mais perto do microfone. O Richard perguntou aqui, então foi assim que eles descobriram quando mais ou menos iriam ser o pico da pandemia? Sim, envolve bastante função exponencial. Só que quando a gente fala de dinâmica populacional, Richard, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque a gente vai ter uma função, claro, o vírus ele vai se propagar exponencialmente, né? Por que é exponencialmente? Porque uma pessoa transmite para 3, né? Ou seja, cada um triplica, né? Por que a gente vê ali aquelas taxas estaduais da questão da pandemia, dizendo a taxa de contaminação do vírus está abaixo de 1, ou está maior que 1? O que quer dizer? Que a pessoa que está contaminada transfere para uma pessoa, ou mais de uma pessoa, percebem? Só que quando eles fazem essas previsões da pandemia, eles têm toda uma análise de comportamento populacional também, né? E envolve também variáveis como clima, né? Então, são modelos matemáticos bem mais complexos, no sentido de ter até mais variáveis envolvidas na nossa função. No caso da função ali do remédio, a gente tem só a variável tempo e a quantidade a concentração da substância no organismo, né? Então, quando a gente fala de modelos da questão da COVID ali, envolve questão de uma função bem mais complexa, nesse sentido de ter mais variáveis para eu analisar, tá? Mas fundamental, o básico, é essa relação exponencial, tá? Deram uma bela errada, Áureo? Mas tem uma parte sim, como eu falei. E a Sara botou, que depende muito, porque eles calcularam dependendo das situações no momento, mas muita coisa... Claro, ainda mais quando a gente tem um comportamento de uma população, né? Que ela é totalmente aleatória, né, pessoal? Então, se trabalha... Agora eu falei a palavra, né? Aleatório. Se trabalha muito com a questão de probabilidades também. Por isso que eu digo, é algo bem mais complexo, né? Não envolve só a questão exponencial. A questão exponencial é uma parte disso, que é como o contágio do vírus se dá, né? E geralmente, quando a gente fala em dinâmica de população, na matemática, a gente tem funções de mais de uma variável, tá? Ou seja, eu tenho X, eu tenho Z, eu tenho T, eu tenho mais variáveis que vão determinar aquilo. Beleza, povo? Olha só que bonitinho. Não é isso que eu quero esse aqui, ó. O Enem caiu... eu trouxe 2 questões do Enem que falam de meia-vida, para a gente pensar rapidinho aqui, tá? Diz assim, o Enem 2007 aqui, tá? A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. Então, a gente viu, meia-vida é o tempo que demora para uma substância chegar à metade de sua concentração inicial. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. Então, ele está dizendo que a meia-vida é de metade, igual aquele do vídeo. O gráfico ao lado representa, de forma genérica,
o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Então, o que a gente vê aqui, ó? Tempo, número de meia-vidas, 0, não passou nada. Inicialmente, aqui, ó, na origem do plano cartesiano, né? Quanto que eu tenho de concentração percentual? 100%. Então, é a ideia do pico, né? Tomei o remédio, tô lá no pico 100%. O que acontece em 1 hora? Olha aqui, ó, se a gente chegar aqui no 1 e subir, galera, quanto é que vai dar? Deixa eu até tentar aqui, botar uma coisa aqui. Só pra gente... Aqui, ó. Se eu sair aqui do 1... Ai, que xarope. Não deu certo. Não nada certo que eu queria fazer. Enfim, se eu sair aqui do 1, eu já sei o que eu vou fazer. Ai, querido, vem cá. Não salvar. Vai dar para ver aqui. Só quero mostrar uma coisa para vocês. O pessoal aqui, ó, por exemplo, se eu pegar 1 hora... Ai, que chato. 1 hora aqui, ó. Quanto que a gente vai ter de concentração? Se eu subir aqui 1 hora, eu vou ter provavelmente o que aqui de concentração? 45, estão vendo? Tá meio errado esse gráfico, né? Por que tá meio errado? Porque, na verdade, se ele disse no enunciado que é 50%, claro que tá errado, a professora aumentou o gráfico, eu aumentei o gráfico errado, né? É óbvio que ele vai estar desproporcional. Vamos ver se eu consigo fazer de novo aqui. Aqui eu acho que vai estar um pouquinho melhor, ó. Deixa a prof deixar assim pequenininho mesmo, não sei se vai dar para ver, mas o que eu quero mostrar? Em uma hora... eu devo ter 50%, ó. Mais 1 hora, em 2 horas, eu vou estar no 25%, ó. 3 horas, eu vou estar lá no 12,5%. Ou seja, a cada passada de tempo, eu tenho metade da metade da metade. Não, mas, enfim, eu acho que deu para entender o que a prof quis dizer, né? Então, olha o que ele pergunta aqui. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Então, se a meia-vida é de 1 hora, quer dizer, eu tomei agora o remédio, daqui 1 hora tem metade dele. Em 2 horas, metade da metade, e assim sucessivamente. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 horas e 30 minutos será aproximadamente de quanto, galera? Quem sabe me dizer? Alguém sabe ali? 25, Clara. 25 é se for 2 horas, né? Não deu 2 horas. Tomou meio-dia. Alguém sabe? Olha só. Ele tomou às 12 horas, tá? Pensando que daqui a 1 hora ele vai ter metade, certo? Então, às 12 horas ele vai ter 100%. Certo, pessoal? Às 13 horas ele vai ter metade daquilo, ou seja, 50%. Já tem resposta certa ali. Às 14 horas, pessoal, eu vou ter metade da metade, ou seja, eu vou ter 25%. Então, qual é a alternativa que provavelmente é 13 horas e 30 minutos, ou seja, entre 13 e 14 horas ali. Se 13 horas era 50 e às 14 horas 25, ali, ó, a Gabriela, a Amanda já colocaram, né? Vai ser 35%, entenderam? Né? Porque olha aqui, ó, esse aqui, ó, 13 horas e 30 minutos, quanto que provavelmente é aqui? Olhem nas alternativas ali, 10% não é, entre 50 e 25, né? Então, a única alternativa que a gente tem ali entre 50 e 25 é o 35%. Perceberam? Alguém não entendeu por quê, galera? Percebam que se eu continuar aqui na nossa tabela, tá? Se eu continuar aqui, ó, o que eu quero mostrar aqui? Deixa eu botar para cá. Se eu continuar aqui 15 horas, quanto que vai ter 15 horas? Metade do 25. Vai ter quanto? 12,5%, ó. Tá? E assim sucessivamente. Ok? Olha essa questão aqui também, foi do Enem. Dá para ver ali, né? Deixa eu, acho que baixar um pouquinho mais. Vocês querem, eu posso dar um tempinho para vocês lerem? Eu vou dar um tempinho, tá?
E aí, pessoal? Difícil, médio, fácil? Eu vou comentar. Eu acho que todo mundo já leu, né, o enunciado. E eu quero comentar o gráfico aqui, ó. Percebam que no eixo X aqui, a gente tem a quantidade de anos, a gente tem tempo. E no eixo Y, a gente tem a massa desse rádio 226, né? Então, percebam que no tempo zero, nós temos 1 quilograma do rádio. Em metade, ele vai ter metade dessa massa em 1620 anos, certo? Ele vai ter 1/4 dessa massa em 3.240 anos. Então, o que a gente percebe? Vou lá para o Paint de novo, né? Quando a gente tem aqui, ó, vamos ver se eu dou o zoom, então, agora, exibir. Ok. Isso. O que a gente percebe aqui, galera? Ó, vamos lá comigo aqui agora, ó. O que aconteceu daqui para cá? O que vai acontecendo aqui, ó, com o tempo? De 0 foi para 1620, ou seja, aumentou 1620 anos, perceberam? De 1620 foi para 3.240, aumentou de novo 1.620 anos. Ou seja, a gente tem um período igual de tempo aqui intercalando no eixo X, né? 4.860, de novo, aumentou 1.620 anos e assim sucessivamente. E o que vai acontecendo lá? Aqui a gente tem anos, né? O tempo. E aqui a gente tem a massa. Então, no ano zero, a gente tem 1.000 gramas, vou botar assim, 1 quilo, certo? O que vai acontecer em 1.620 anos, galera? Vai ter metade, né? Tá dizendo ali no gráfico, ou seja, eu tenho 500 gramas. Mais 1.620 anos, ou seja, em 3.240 anos, a gente vai ter metade da metade, ou seja, 250 gramas. E em 4.860 anos, a gente vai ter metade da metade da metade. Ou seja, 1/8 do que a gente tinha inicialmente. 125 gramas. Tá claro o que eu fiz aqui? Entenderam esse gráfico? Percebam o seguinte. O tempo de 1.620 anos é o tempo necessário para que o rádio 226 tenha metade da sua concentração inicial, perceberam? Ou seja, o tempo de meia-vida desse rádio 226 é 1.620 anos. Então, eu vou só nas alternativas para a gente dar uma olhada. Primeira alternativa. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Quanto maior o tempo de meia-vida, mais rápido ele vai se desintegrar. Olha aqui no caso desse rádio. O tempo de meia-vida é de 1.620 anos. Se o tempo dessa meia-vida é grande, quer dizer que mais devagar isso vai decair, né? Porque ele só decai pela metade em 1.620 anos. Agora, olha o ibuprofeno lá, a amoxicilina que a gente viu agora. Cai pela metade em 2 horas, ou seja, a cada 2 horas eu já tenho metade. Enquanto o rádio ali, a cada 1.620 anos é que eu vou ter a metade. Então, essa letra A aqui, ó, ela tá falsa. Por que ela tá falsa? Porque quanto maior é a meia-vida, mais devagar a substância se desintegra. Que é o caso do carbono 14. Eu comentei numa aula lá. Ai, meu Deus, minha campainha. Ai, meu Deus, só um pouco. É amanhã de manhã? Tá, eu mando um WhatsApp pro senhor daí. Pode ser? Não, eu tô sem telefone. Mas eu tô sem o aparelho. Por isso que eu acho que nem adianta. Deixa. Faz mal. Obrigada. Vai ser a aula ali. Valeu. Pronto. Então, como eu estava falando do carbono 14, pessoal, desculpa aí que tocou minha campainha.
O carbono 14, ele tem um tempo de vida, já caiu também no Enem, tá? Em função exponencial, de 5.730 anos. Então, como ele tem um tempo de 5.730 anos, o que acontece? Ele é feito para datações arqueológicas, porque só em 5.730 anos que ele chega pela metade que ele tinha inicialmente, né? Enfim, então tá errada essa letra A, tá? Letra B, apenas 1/8 de uma amostra de rádio terá decaído ao final de 4.860 anos. Não é 1/8 de amostra de rádio que terá decaído, e sim 1/8 de amostra que terá restado, né, pessoal? Aí é interpretação aqui, né? Então, letra B está errada. Letra C, metade da quantidade original de rádio 226, ao final de 3.240 anos, ainda restará por decair. É isso mesmo? Em 3.240 anos? Não, né? Em 3.240 anos, restará ainda 1/4 para decair, né? D, restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meias-vidas. Olha lá comigo na tabela que eu fiz. Aqui, pessoal, decorreu 1, 2, 3 meias-vidas. Então, esse tempo aqui, que a gente tem aqui, ó, é o tempo decorrido de 3 meias-vidas, certo? 125 é menos ou é mais que 1% de 1.000? É bem mais, né, gente? Concordam que é mais que 1%? Tá? É 12, né? Porque 125, ó, 100, se fosse 100, 100 de 1.000 é 10%, né? 1/10. Então, para ser 1%, teria que ser bem menos que isso aqui, tá? Teria que ser 10, no caso. Então, é falsa. Na última, na letra E, tem que ser certa, né? Então, diz ali, a amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa. Tá certo, ó. Ela diminui sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos, ó. Então, vejam que é uma questão que conta, sim, isso mesmo, Richard, é 12,5 na anterior, é uma questão que não tem muita conta, né? Ela é mais interpretativa, só que, primeiro, eu tenho que saber o que é meia-vida e eu tenho que ter ideia do que é uma função exponencial. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é bem facinho, ó. É a última sobre meia-vida, tá? Depois a gente vai para umas continhas diferentes. Olha só essa daqui, dá para ver ali na tela de vocês? Acho que dá, né? Diz assim, ó, o elemento químico califórnio emite partículas alfa, transformando-se no elemento cúrio. Essa desintegração obedece uma função exponencial. Olha ali o E de novo, né? Bem a mesma carinha daquela anterior que a gente viu, onde n de t é a quantidade de partículas do tal do califórnio no instante t em determinada amostra. N0 é a quantidade de partículas no instante inicial, olha lá, de novo, o valor inicial, aquele N0, e alfa é uma constante chamada constante de desintegração. Sabendo que, em 898 anos, a concentração do califórnio é reduzida pela metade, isso significa que a meia-vida do califórnio é de 898 anos, pode-se afirmar que o tempo necessário para que a quantidade de califórnio seja apenas de 25% da quantidade inicial está entre quais alternativas ali, galera? Para chegar em 25%, o que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu inserir uma tabela aqui só para a gente pensar. No tempo zero, olha lá, o tempo, e a gente vai botar aqui quantidade. O que vai acontecer? No tempo zero, vamos supor que ele tenha 100%, ok? Porque no tempo zero ele começa. No tempo 1, que é 898 anos, galera. Quando passou 898 anos, qual é a concentração aqui? Se a meia-vida é de 898 anos, vai ter metade? Isso aí, Amanda. 50%. Se eu agora tenho
duas meias-vidas, ou seja, 898 vezes 2. Isso aqui vai dar 1.700. Ai, meu Deus, meu cérebro. 900 vezes 2 dá 1.800. 1.796. Ok? 1.796 anos. A gente vai ter quanto? 25%, concordam? Metade da metade. Então, pela pergunta ali, ó, pode-se afirmar que o tempo necessário para a quantidade de Califórnia seja apenas 25% da quantidade inicial, está entre quais tempos ali? Preciso de 1.796 anos, alternativa? Tchananã. C, isso aí, Gabriela manda isso aí. C, porque C é entre 1.500 e 2.000. Ou seja, 1.796 anos eu vou precisar para chegar a 25%, ou seja, a alternativa C. Tá? Bem, tá clara essa ideia de meia-vida, eu acho, né, galera? Trouxe algumas questõezinhas de meia-vida para vocês. Eu quero falar dessa daqui. Tá aqui do Enem, ó. Diz o seguinte: o governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactérias. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. Olha lá, essa é a fórmula. Em que T é o tempo em hora. Então, cuidado com isso aqui, que o tempo está em hora. Calma, Richard, calma. P de T é a população em milhares de bactérias. Então, olha só, a população aqui, ó, é igual a 40. O que é esse 40? É o valor inicial de bactérias. Ele não falou que uma cultura tinha inicialmente 40.000? Então, eles pegaram esse modelo para fazer essa reprodução da bactéria. Então, 40.000, que é o valor inicial, vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo. Então, tempo é em horas. Então, se eu botar no lugar do T o 1, eu estou dizendo que é 1 hora, certo? Aí eu calculo essa população para 1 hora e assim sucessivamente. Tá. A pergunta do nosso problema é o quê? Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, a população será reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada, triplicada. Pessoal, aquela coisa que eu sempre falo quando a gente vai resolver função, né? O que eu tenho que ter na minha cabeça? Quem é o domínio e quem é a imagem da minha função? Quem é o domínio aqui? Nós temos duas variáveis. Nós temos a população de bactérias e nós temos o tempo. Quem é domínio aqui, galera? Tempo ou número de bactérias? Domínio. Tempo, isso aí, Gabriela. É tempo. Por que é tempo, galera? Porque ele é que está aqui, ó, do outro lado da igualdade, resolvendo as continhas, né? Ou seja, a população P é igual a um cálculo envolvendo esse tempo T. Ou seja, a população é determinada por um cálculo em relação ao tempo, certo? Então, a população depende do tempo. Então, tempo é domínio, P de T é imagem, população é imagem. O que a questão me deu? E o que ela está perguntando? Ela está perguntando a quantidade, aliás, a população de bactérias, qual vai ser essa população, ou seja, ela quer saber o P, após o tempo de 20 minutos. Então, ela me deu um tempo e ela quer saber a quantidade dessa população. Tá, então é só substituir o tempo por 20? É só eu pegar ali P de T, deixa eu pegar lá o Paint bonitinho. É só então eu pegar aqui, ó, que a gente tem, né? P de T igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, né? Essa é a nossa função, né? Copiei certo? Sim. Então é só substituir o tempo por 20? Não, a Amanda tá falando não. Por que não posso? Simplesmente ele disse lá, tá, se o meu tempo é 20 minutos, né? Então, qual vai ser a minha população de bactérias? Essa é a pergunta do problema. Mas por que simplesmente eu não posso botar o 20 lá? Isso, a Amanda falou a resposta certa.
Porque, Paulinha, esse tempo que está aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele está em horas. O próprio enunciado me disse isso, que esse tempo está em horas. Então, eu não posso simplesmente jogar o 20 ali em minutos. O que eu teria que fazer, galera? Eu teria que transformar esses 20 minutos em horas. E aí é que vem o que eu sempre falo para vocês. Cuidado, cuidado quando eu vou usar números decimais na hora de transformar isso aqui. Porque o que são os 20 minutos? Ele é quanto da hora, né? Eu posso escrever isso aqui em fração, não posso? 20 minutos é quanto dessa hora? Então, eu posso pensar o seguinte, 20 minutos em relação a 60 minutos, que é a hora. Isso aqui é quanto? 1/3, né? Ó, eu posso escrever assim. Ou alguém vai lá e vai fazer a continha, né? 20 dividido por 60. Quanto que 20 minutos é de 60? Ah, 0,333, tchan, 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 né? O que eu já falei sobre números decimais, que são dízimas periódicas? Eu já falei para vocês em questões de vestibular, cuidado na hora que o número decimal é uma dízima periódica. Vai dar erros, né, de aproximação, né? Mostrei aquela questão que caiu no vestibular da UFSC, né? Dos líquidos lá, que dava a diferença de um dia, quem usava o decimal, a dízima periódica, quem usava a fração. Então, o que eu tenho que fazer aqui, Paulinha? Horas. Você não pode usar o 20 porque ele está em minutos. Você tem que usar os 20 minutos transformados em hora. Então, a gente tem que fazer essa transformação dos 20 minutos em hora, ou seja, 20 minutos é 1/3 de hora, e substituir na função. Então, olha só, eu vou ver a população em relação a 20 minutos, vou botar assim, tá? É igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o tempo, ó. Se eu botar o 0,33 aqui, vai dar 2 elevado a 0,99, vai dar errado. Então, o ideal aqui é botar 1/3. Ai, Paulinha, meu Deus, só faz confusão, fração lá no expoente. Ô, galera, olha aqui que fácil. Operações inversas. Se eu multiplico 3 vezes 1/3, aqui, ó, fica 2 elevado à primeira potência. E 40 vezes 2 elevado à primeira potência, 2 elevado à primeira potência é 1. Ah, é 2. 40 vezes 2? 80. Olha só. Ok, pessoal. Então, o que vai ter acontecido? Aí, olha só, vamos voltar lá para a nossa pergunta, né? A pergunta é, em relação à quantidade inicial, que era 40. Por que eu sei que a quantidade inicial era 40? Porque ele está aqui, ó, né? Após 20 minutos, a população vai ter acontecido o quê? De 40, a gente achou 80. Ela vai ter duplicado, né? Letra D. Essa questão aqui, galera, eu me lembro que eu já botei em prova e muito aluno erra. Mas por que erra? Porque inventa de botar o 20, não se liga que tem que transformar para as horas, ou a dificuldade de trabalhar com fração, né? E a fração, eu sou muito a favor dela, porque se em vestibular, Enem, você não tem fração, você não consegue resolver muito rápido com o número decimal, tá? Só se o seu cérebro é uma calculadora boa, aí beleza, tá? Eu vou fazer mais uma. Deixa eu ver qual que eu quero fazer. Ah, eu quero fazer essa. Dá para ver ela muito pequena, né? Deixa eu dar um zoom. Vou fazer só mais essa, tá, pessoal? E eu vou deixar outras ali para vocês fazerem, mas deixa eu mostrar essa daqui. Ó. Tem a ver com meia-vida, mas é um pouquinho diferente. Chama-se de meia-vida de uma substância radioativa o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. Tomemos hoje 16 gramas de uma substância radioativa, cuja meia-vida é de 5 anos. A massa dessa substância é uma função do tempo contado a partir de hoje, dada por m de massa é igual a 16, valor inicial, vezes 2 elevado a n sobre 5 negativo. Estão vendo lá? Negativo? Se daqui a n anos sua massa for 2 elevado a 111 negativo gramas, qual o valor de n? Percebam que ele está perguntando, nesse caso aqui, o valor de n. N está onde? No expoente.
Então, se n está num expoente, galera, e eu preciso saber o valor dele, aqui vai dar uma equação exponencial para resolver. Percebam que o que ele deu e o que ele quer. Ele quer o valor de n. E o que ele deu? A massa. 2 elevado a 111 negativo. Então, para determinar qual é o n, onde a massa vai ser 2 elevado a 111 negativo, o que eu tenho que fazer? Substituir a massa por 2 elevado a 111 negativo. Então, olha lá o que vai acontecer. Deixa eu voltar aqui. 2 elevado a 111 negativo é igual a 16 vezes 2 elevado a menos n, n sobre 5 negativo. Isso aqui é uma equação exponencial, concordam comigo? Por que eu sei que é uma equação exponencial? Porque eu tenho uma igualdade e a minha incógnita está lá no expoente. O que a gente faz quando a gente tem uma equação exponencial, que eu comentei na aula passada que a gente viu? A gente vai igualar as bases dessas potências. Só que a gente tem que ter potências de mesma base dos dois lados da igualdade. Só que esse 16 ali, eu vou ter que tirar ele dali, né? Eu vou ter que resolver ele. Eu tenho duas opções. Primeira, para as duas opções, é decompor esse 16, galera. Esse 16, se a gente fizer a decomposição dele por 2, vai dar aqui 2 elevado na quarta potência. Então, vejam aqui comigo. Se esse 16 é 2 elevado na quarta potência, o ideal, pelas propriedades da potência, é que a gente divida aqui por 2 pelo 16. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. Eu vou dividir por 16. Vocês lembram que tinha uma questão lá dos exercícios do livro do Dante, eu acho que era, que só tinha questões assim? Que aí eu falava para vocês, ó, divide os dois lados da igualdade por 16, né? Ou aquela coisa feia, fácil, 16 dividindo para o outro lado, né? E aí, o que isso aqui vai me ajudar? Vai me ajudar o seguinte, que 2 elevado a 111 negativo dividido por 2 na quarta é igual a 2 elevado a n sobre 5 negativo. E aí, como é que eu faço para ter uma única potência no primeiro membro aqui da igualdade? Vocês lembram das propriedades da potência? O que a gente faz aqui para transformar numa única potência aqui, se eu tenho divisão de potências de mesma base? Conserva a base 2. O que eu faço com esses expoentes aqui, o 111 e o 4? Diminui, né? Então, 111 negativo menos o 4 dá 115 negativo, né? Ó. Negativo também. Pronto, bases iguais, eu posso esquecer as bases e trabalhar apenas com os expoentes, né? Opa, n sobre 5. E agora, galera, tudo é negativo, eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por um negativo e deixar positivo, certo? E aí, multiplicar ambos os lados da igualdade aqui por 5. 5 vezes 15 é 75, então 575 anos é o tempo necessário para eu ter 2 elevado a 111 negativo gramas dessa substância radioativa. Tá? Então, percebam que os problemas, a interpretação dos problemas aqui na função exponencial é igual quando a gente interpretava função quadrática. Lembra que eu sempre falava o que é domínio, o que é imagem da função? O que ela te deu? Ela te deu o domínio ou ela te deu a imagem? Ela quer saber o quê? O domínio ou a imagem? Então, aqui é a mesma coisa. Então, ou ele vai te dar uma imagem para querer saber que domínio deu aquela imagem, que é o caso desse aqui, ou ao contrário. Ele vai te dar um domínio e você vai calcular que imagem é gerada por aquele domínio. Tá, galera? Corta o 2. Isso aí, Sara. Você não errou, não, tá? Aqui no chat, tá? Não errou. Cortaria o 2. Tu estava falando aqui desse lado? Cortaria o 2? Aqui? Não sei. Aqui sim, né? Aqui a gente trabalha apenas com os expoentes, né? Porque se eu tenho duas potências iguais e as bases são iguais, significa que os expoentes são iguais, né? Ah, tá. Na divisão, não. Porque as potências são de expoentes diferentes, né? Sim, mas a Sara é uma fofa, né, Sara? Ok, pessoal, eu tinha separado mais dois aqui, mas eu vou parar, porque as outras duas aqui que eu separei, elas são importantes
porque eu pensei na questão... o quarto exemplo era de porcentagem, tá? Deixa eu só comentar, eu não vou fazer ela. Quando a gente tem aumentos percentuais sucessivos ou descontos percentuais sucessivos, galera, a gente tem função exponencial. E a base da potência na minha função exponencial é exatamente esse percentual. Na primeira aula que eu dei de função exponencial, eu comentei isso para vocês, né? Então, por exemplo, se eu tenho qualquer valor V e ele está aumentando 5%, cada vez eu posso multiplicar por 1,05, né? E aí, esse aumento de 5% vai sendo gerado. Ou, se eu tenho um valor V e ele está diminuindo 5% cada vez, significa que de 100% eu tiro 5, vai ser 95%, ou seja, multiplicar por 0,95. Eu expliquei isso na primeira aula, e aí eu ia mostrar um exemplo aqui para vocês, mas eu vou parar por aqui. Quem quiser ficar na aula para que a prof mostre aqui os de porcentagem, eu mostro, tá? Mas lembre-se disso. Esse aqui já tinha até dado a fórmula aqui bonitinha, nem precisaria calcular ela, mas lembre-se que cada vez que eu tenho uma situação problema que envolve porcentagens, aumentos em percentuais sucessivos ou descontos percentuais sucessivos, eu tenho como modelar isso como uma função exponencial, consequentemente também como uma PG, tá? Eu preciso fazer essa daqui, ó. Eu vou fazer esse daqui, tá? Bem rapidinho, eu quero porque eu selecionei ela, eu estou pensando nos exercícios que vocês vão ter. Só mais ela e depois aquela lá, quem quiser ficar. Em um experimento, foram colocados em um mesmo recipiente 2 tipos de micro-organismos, A e B, sendo que os tipos A são predadores dos do tipo B. Fazendo a contagem dos indivíduos em vários estágios do experimento, observou-se que as quantidades de micro-organismos do tipo A e do tipo B em centena poderiam ser expressas em função do tempo em hora, respectivamente pelas funções. Então, a gente tem aqui a função f de t, eu vou botar mais grandona aqui, 3 elevado a t mais 1, e a função g de t, que é igual a 9 elevado a 1 menos t. E que t igual a 0 representa o instante inicial do experimento. Tá. Calcule o número de micro-organismos de cada um dos 2 tipos no início do experimento. Ô, pessoal, o início do experimento, ele disse ali no enunciado, ó. No final aqui, ó. T igual a 0 representa o instante inicial. Ou seja, se eu calcular f de 0, eu vou ter quanto tem de cada um no instante inicial. 3 elevado a 0 mais 1, isso aqui, f de 0, vai dar 3, né, galera? E a função g, vamos ver o valor inicial. 9 elevado a 1 menos 0. Quanto é que vai dar o inicial dessa daqui? 9, né? Ó. Ok? Agora, letra B. Em quantos minutos, após o início do experimento, o número de micro-organismos do tipo A se igualou a do tipo B? Se eu tenho que descobrir o tempo em que elas são iguais, eu posso ir chutando ali, né, valores de t para a função f, posso ir chutando valores de t para a função g e ver o dia, né, o momento em que elas são iguais. Ou eu posso ser uma pessoa que vai usar a matemática ao meu favor e pensar o seguinte: opa, se ele quer saber o momento onde as populações vão ser iguais, basta eu igualar essas funções. Basta eu dizer o quê? Que 3 elevado a t mais 1 vai ser igual a 9 elevado a 1 menos t. Por que igual? Porque qual vai ser o tempo que eu vou colocar aqui nessa função que vai dar o mesmo valor quando eu colocar esse mesmo tempo nessa função? Ou seja, basta eu igualar elas. Então, eu tenho que saber qual é o tempo que eu posso colocar nas duas e que o resultado vai dar igual. Então, aqui, ó, a gente tem uma equação exponencial. E como é que a gente resolve? Tem que igualar as bases, né? O 9 e o 3 são potências de base 3. Então, o 9 eu vou escrever como uma potência de base 3. Então, o 9 é 3 elevado ao quadrado
Lembrem-se ali que a gente tem que colocar o parênteses, porque é tanto 3 quanto o quadrado dele que está sendo elevado a 1 menos t. E aí, o que a gente faz ali? Potência de potência, propriedades da potência, multiplica ali, né? Distributiva, o vulgo chuveirinho. Então, vai ficar 2 menos 2t, né, galera? Bases iguais, os expoentes vão ser iguais. Então, t mais 1 igual a 2 menos 2t. Que tipo de equação a gente ficou agora? Primeiro grau, né? Letrinha para um lado, número para o outro, tcharanã. Aqui vai ficar, então, t mais 2t igual a 2 menos 1. O que vai dar aqui, então, pessoal? 3t igual a 1. O tempo vai dar 1/3. 1/3. 1/3 do quê? O meu tempo nas minhas duas funções era que unidade de medida de tempo, galera? Tá aqui, ó. Expressas em função do tempo em hora. Então, se o meu tempo era em hora, vai ser em 1/3 de hora que a gente vai ter as duas funções iguais. Então, galera, nesse caso aqui, ó, o que é 1/3 da hora? É 1/3 de 60 minutos. Então, 60 sobre 3, né? Multiplica aqui, né, galera? Vai ser 20 minutos, ó. Ok? Então, o que é o difícil aqui, né? O Richard falou, eu tenho que esperar a meia vida, lá sei o quanto ali para entender esse assunto. É que o problema nesse assunto aqui, galera, é que a gente tem que lembrar de tudo que a gente aprendeu no ensino fundamental, praticamente. A gente tem que saber trabalhar com potências, radicais, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, propriedades dessa potência, né? Então, fração. Então, tudo acaba caindo aqui, né? Então, a gente acaba achando esse assunto difícil, mas não é que ele é difícil, é que realmente a matemática, né, básica que requer aqui, ela acaba sendo um pouco mais requerida, né? Porque vejam só nessa equação que a gente resolveu, quanta coisa que apareceu aqui. Propriedade de potência, equação de primeiro grau, a propriedade distributiva ali, né? A questão da hora para minuto, conversão de unidade de medida, né? Fração, enfim. Então, é muita coisa que a gente tem que interpretar, tá? Mais alguma pergunta aqui para mim? Alguém? Não? Mas não, nenhuma perguntinha. Tá, então eu vou botar aqui para vocês os exercícios. São 5 exercícios, tá, pessoal? 3 deles, deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar um pouquinho maior agora. 4 deles são do Dante e um deles é do Paiva, tá? Pois é, Richard, mas é o que eu tô falando, né? Não é tão simples isso aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Quem quiser, vejam ali, eu pedi a 54, 55, 56, 58. Quem quiser fazer 57 ou outras questões dessa página, pode fazer. Assim como na do Paiva, tá? Se eu não me engano, a do Dante, a 57, a gente tem que fazer a fórmula da meia-vida, tá? E a fórmula da meia-vida, ela é o seguinte, deixa eu até botar aqui só para que vocês possam copiar. A fórmula da meia-vida, ela é assim, ó. A quantidade de substância em função do tempo é o valor inicial, sempre, né? Quanto que eu tenho inicialmente, multiplicado por metade, né? Que significa meio ali. Vou deixar aqui. Isso aqui, geralmente a fórmula é assim, tá? Quem for estudar em química vai ver isso. É o T sobre aqui, ó, o tempo de meia-vida. Então, por exemplo, se o tempo de meia-vida lá, que eu falei, do carbono 14, é 5.730 anos, então aqui embaixo, aqui, ó, esse valor aqui vai ser 5.730 anos, né? Ou a gente pode ver essa fórmula como sendo assim, ó.
A massa em função do tempo é o valor inicial, que multiplica 2, ó. Eu não inverti essa base ali, de 1/2 botei 2, então o que que acontece com o expoente? Troca de sinal, então fica o oposto de t sobre o tempo de meia-vida. Tá? Então, quem quiser fazer aquela 57 lá do Dante vai ter que lembrar dessa fórmulazinha aqui. Sim, Richard, ok. Tranquilo, tá, pessoal? Então, quem quiser, copiaram ali, ai meu Deus, eu saí da tela aqui, copiaram ali quem vai tentar fazer, enfim, teria essas duas formulazinhas aqui, tá? Mas essas são as básicas, mas é o que cai em vestibular se pedir, tá? Beleza, povo? Então, tá. Quem tem os livros ali, por favor, façam, né? Tendo dúvida, a prof tá no WhatsApp todo dia de tarde. Quem vai fazer as provas ali de recuperação, façam, né? É uma oportunidade que vocês têm, né? E aí eu vou fazer o questionário abrir, então, no dia 9 a 13 de novembro. Então, quem está fazendo recuperação, não deixa lá para o dia 13 para fazer recuperação, porque daí vai me xingar que a professora de matemática botou 2 provas, né? E eu já tô com a recuperação aberta desde essa semana. Então, não deixe para a semana última lá, porque vai ter 2 provas de matemática. Tá bom? Mais alguma dúvida? Fechou, então? Então, tchau, galera. Valeu. Um beijo para vocês. Tem mais alguma coisa? Posso, Richard? Eu dou uma olhada aqui. Ou fica aí que eu já Deixa eu ver aqui. Eu sou do papel, né? A pessoa tem tudo aqui. Tá, deixa eu ver esse trimestre. Não, Richard, esse trimestre tu não tens nada devendo. Tu fez tudo. E tu não tá com a média baixa esse trimestre. Por isso que eu não te mandei mensagem, Richard. Pode parar, Mayra. Eu vou parar também aqui. Bem lembrado. Sempre tem alguém para me lembrar. Tchau para quem tá indo.